Hoje, terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Bate-papo online vai começando aqui com os vereadores de Penha, o Adriano Tibeco, o Adriano de Souza. Tudo bem, Tibeco? Seja bem-vindo, tá? Tudo certo, Alex. E também o Maurício Brockfeld. Seja bem-vindo, tá, Maurício? Boa tarde ao ouvinte, boa tarde, Alex. Os dois que já estiveram algumas vezes aqui no microfone do Penha Online hoje retornam para falar sobre a CPI da Águas de Penha. A gente está com uma CPI já correndo quantos dias, rapaz? Uns 40? Já está uns 45 dias já. Está na metade do prazo, né? Pode estender depois, né, para mais 90 dias, né? Mas está mais ou menos no meio do primeiro prazo de 90 dias aqui, falando sobre CPI da Águas de Penha. Muita gente confunde. CPI da Águas de Penha é para quê? Para quebrar o contrato, que a maioria da população acha que quer isso, né? É para investigar quem foi o tal do prefeito lá que teria pedido 4 milhões de reais, né, para a empresa, para não atrapalhar. Foi uma matéria que foi publicada originalmente no portal UOL, né, que é a nível nacional, e foi reproduzida depois massivamente aqui na nossa região. Na realidade, ele tratava de propina da EGEA paga para vários prefeitos, né, vários políticos em si. E aí caiu o nome de Penha, né, para variar nessa história. E aí todo mundo quer saber quem é o ex-prefeito ou o prefeito em exercício na época que ganhou os 4 milhões. O que vocês têm a dizer para nós, rapazes? Já chegou nesse ponto? É isso que a gente quer saber, Alex, né? Eu fui o dos proponentes o que pediu a CPI, né? Fiz o pedido da CPI, depois foi para votação, aí onde eu virei presidente e o nosso vereador aqui, o Tibeco, é o relator. Mas a ideia não é a quebra do contrato. A CPI não é para quebra do contrato, e sim para descobrir qual dos dois prefeitos, né? Porque foram dois prefeitos anteriores, um dos dois prefeitos anteriores que recebeu a propina segundo o acordo de leniência que foi feito pelo o delator lá. Eu vou até antes da gente começar, até estava falando aqui, eu vou até ler o trechinho que foi colocado no portal UOL, está escrito lá no portal UOL, né? Foi reproduzido no Penha Online. Dando devido crédito, né? Porque a gente tem na nossa região aqui um bando de chupim, que eles copiam a matéria da gente, nem o crédito dão, né? Mas quando a gente trabalha certinho é assim. Em Penha, um prefeito na época dos fatos cobrara 4 milhões de reais para não criar empecilhos à execução do contrato. Segundo o delator, né? Quem fez o acordo de leniência foi a EGEA, né? Mas quem entregou essas informações foi o Ricardo Miranda Barcia Filho. Ele que foi o cara que falou. Alguém de Penha... Então, aí a quebra do contrato, né, o vereador, é a consequência da descoberta de qual prefeito. Entendi. Que a gente vai pedir a quebra do contrato, porque eu sempre digo e disse nas outras entrevistas minhas que não se assina um contrato através de propina. Então, já cabe a quebra do contrato. Entendi. E que pé que está a CPI hoje? Que informações, vamos dizer assim, mais relevantes ou impactantes vocês já conseguiram descobrir até agora? Ou nada, assim, no sentido porque está esperando lá que liberem o segredo do processo? Então, Alex, né, como o nosso vereador Maurício aqui já adiantou, né, a CPI nasceu dessa matéria da UOL, né, essa delação, e em comum acordo com os vereadores, o fato gerador, o objeto dessa CPI, nós acabamos colocando também questão da repactuação, né, que aconteceu lá no ano 2021, se eu não me engano, 2021, e também a prestação de serviço. Então nós fizemos um pacotão, estamos já agora na fase documental, né, já atravessamos ofícios da Prefeitura Municipal de Penha, a ARES, que é a nossa agência reguladora aqui em Florianópolis, Tribunal de Contas do Estado e também ao STJ, para que a gente possa ter todas essas documentações em mãos. E juntamente com a comissão, eu, o Maurício, e temos mais 5 vereadores, né? A nossa comissão é uma comissão bem ampla, bem suprapartidária, para que possamos fazer algo bem transparente, buscando essas informações e ter de fato, né, as informações que, lógico, nós precisamos para tentar fazer um grande desfecho toda essa situação, noticiado aqui na nossa região, né, nos portais de notícia tanto nacional, estadual e municipal, para que a nossa população, e como o Maurício também colocou aqui, para que no término disso, se a gente encontrar alguma regularidade de fato, que a gente possa chegar aí nessa tão sonhada quebra desse contrato aí, né, na qual a gente vem lutando aí há algum tempo em prol dessa situação. Tens essa opinião, essa posição que o contrato deveria ser quebrado?
O Alex, assim, ó, inclusive eu tenho nas minhas redes sociais no dia de hoje, postei a Águas de Penha 1,95, diante de todas essas situações, todos esses fatos, ainda está reajustando a nossa fatura de água em 1,95. Logicamente o esgoto, como é atrelado ao consumo, vai também sofrer essa alteração. Então, o esgotamento está parado e um embrolho no terreno do Parque Beto Carreiro, um embrolho jurídico. O prefeito acabou aí levando mais 4 ou 5 terrenos até a Águas de Penha, até a Egea, para que pudesse fazer a compra, né? Enfim, os moradores não quiseram fazer negócio, então o esgoto está parado hoje na nossa cidade, as obras de esgotamento em 11%, né, Maurício? De 100% está em 11%, né? Nós estamos aí para 2032, 2033, há 5, 6 anos do término do contrato, de fato. E lógico que a população vem ao vereador e reclamar e chorar e trazer todas as suas tristezas para que a gente possa usar essa ferramenta que é a vereança para tentar de alguma forma resolver. Então o contrato também está sendo analisado, toda a documentação, inclusive já mandaram lá, Maurício, então uma pilha lá de documentação, a gente vai marcar uma reunião para a semana que vem para tentar de alguma forma chegar nesse entendimento. Que posição tens, Maurício, sobre isso? Eu acredito a quebra do contrato é o que todo mundo espera no município de Penha. Isso já vem de anos, a gente já vai para 12 anos de mandato e sempre o pessoal quebra o contrato, quebra na rede social, é sempre isso. Então, é uma luz no final do túnel que a gente vê, porque eu já entrei com uma ação civil pública contra a Águas de Penha há 2 anos atrás, o Ministério Público ele negou a ação, entendeu? E já várias outras pessoas, comunidades já entraram com a ação civil pública contra a quebra do contrato e a gente nunca conseguiu, porque esse contrato ele foi muito bem feito, muito bem amarrado juridicamente. Então, é difícil de quebrar. Então, se a gente conseguir, através dessa CPI, descobrir quem foi o prefeito que recebeu a propina, se houve mesmo o recebimento de propina, dá para alegar juridicamente que um contrato através de propina ele acaba sendo ilegal. Então há uma possibilidade muito grande dessa quebra de contrato. O problema é que esse processo, Alex, ele está em nível 4 lá em Brasília. Está difícil até da prefeitura que é interessada hoje no processo, que tem uma indenização lá para receber de 4 milhões de reais devido a esse processo, não está conseguindo entrar nesse processo, não consegue o número do processo. E de tão amarrado que está isso, entendeu? É um processo tão grande, tão bem estruturado ali, que a gente não está conseguindo esse número, a gente não está conseguindo esse acesso a esse processo para descobrir quem foi o ex-prefeito que recebeu como o delator falou ali, a propina de 4 milhões de reais. Então, só dessa maneira que a gente vai conseguir fazer a quebra do contrato, que é o que praticamente 80% da população de Penha espera isso. E com relação à possibilidade, que é real, de não terem acesso a essa documentação. Digamos que a CPI não tem acesso a essa documentação, essa denúncia na íntegra, com nomes, com tudo. O que a gente pode esperar do futuro dessa CPI? A comissão, Alex, o prazo dela é 90 dias e se dentro desses 90 dias a gente chegar a nenhuma conclusão, ele pode ser prorrogado para mais 90. Então nós temos 180 dias. Então agora a gente está na fase documental, né? Nós pretendemos encerrar a fase documental em 90 dias, para que após isso a gente comece nas oitivas, né? Então vamos chamar os ex-prefeitos, os ex-gestores que cuidavam lá desde 2015, 2016, da pasta da água, né, dessa superintendência que a gente chama. Perguntar agora, quem já foi ouvido? Então ninguém ainda. Ninguém, porque a gente está na fase documental. Né? Todas as CPIs que a gente já fez ali, de educação, então tantas outras. Primeira fase documental, porque não dá para mim não analisar documentos sem depois te fazer uma pergunta. Né? Vou te convocar para uma oitiva sem ao menos saber o que eu vou perguntar. Né? Então, primeira fase documental, a gente encerra em 90 dias, depois começa a fase das oitivas. Eu vejo que a CPI fica muito prejudicada se nós não tivermos acesso a essa delação. Ela fica muito prejudicada porque passou pelo Tribunal de Contas, a Ares, que é a agência reguladora, deu os pareceres, a Prefeitura Municipal mandou toda a documentação para nós,
Nós temos a relação de todos os gestores ali da Águas, que vão ser chamados, né? Desde 2015 até os dias atuais. Só que sem a delação a gente fica meio com a mão amarrada. Então, atravessamos já uma petição ao STJ, nosso jurídico da Câmara de Vereadores. Até queriam contratar uma empresa no valor de R$50 mil. Nós dissemos que não precisa. Eu acho que é um valor... O ex-presidente. O ex-presidente queria. Na verdade, Alex, assim, ó, eu não levei isso ainda para a comissão, porque a próxima reunião que eu vou levar, né? Assim que a gente protocolar esse ofício no STJ lá em Brasília, para ver se a gente consegue essa numeração, que eu acredito que eles vão negar, né? Porque já negaram para a Prefeitura de Penha. Eu vou convidar o Tibeco, né, para a gente ir até Brasília. Eu tenho já acesso lá com o assessor do relator do processo, né? Ele já tem conhecimento do processo, só que, lógico, eles não podem passar numeração nenhuma, eles têm que... Tudo é através de documento, tudo é através de petição, só que mais uma chance que a gente vai ter aí, de eu e o presidente juntos lá, no STJ em Brasília, né? No próprio tentar falar novamente lá com o relator do processo para a gente tentar aí conseguir o número. É mais uma chance que a gente vai ter. Sim. A gente já conseguiu conversar com eu já consegui conversar com o relator lá do processo, né? E eles estão cientes do processo. O que eles fizeram com a prefeitura e comigo no dia que a gente conversou lá foi que a gente tinha que protocolar petições, né, para fazer o pedido, e quem aí o relator ia autorizar essa numeração ou não. Então, se o STJ novamente negar, como foi negado para a Prefeitura de Penha, se ele negar para nós da CPI, aí eu vou convidar o vereador para a gente ir até Brasília e nós ir pessoalmente lá conversar com os assessores do relator lá que está no processo, né? Porque a gente tem que entender, né, o vereador Maurício, Alex, a gente tem que entender de que forma que foi feita essa delação, né, de que forma que foi feita. Chegou algumas informações dizendo que, eu falo, mas é do meu jeito, né? Eu quero falar, mas eu vou falar, mas é do meu jeito. Mas qual que é do teu jeito? Não pode nenhum contrato ser quebrado em nenhuma prefeitura, que estão em quase 900 prefeituras no Brasil, 800 e... enfim. Então, eu vou falar, mas não pode ser nenhum contrato ser quebrado. Se nós buscarmos algum financiamento bancário, né, ou um aporte financeiro, a justiça não pode negar. Né? Então, eles fizeram uma delação meio que do amarrado, jeito... né? Amarrado. Eles amarraram para que não soubesse, ninguém soubesse. Pode ser que nessa situação pode a gente vai falar, mas isso não pode vazar. Mas a justiça... De repente. Só que é injusto porque os municípios que estão sendo lesados, eles têm direito de ser... Eles foram lesados. Então, que processo é esse que não vai ninguém preso? Que fizeram... Que receberam propina e não vai ninguém preso. E isso não eu não tô falando só do município de Penha. Eu tô falando dos municípios vizinhos. Tem vários vereadores aí indignados. A população está indignada com esse processo. Porque que processo é esse que é tão amarrado, que tem o que tem atrás desse processo, que a gente não consegue o número do processo para saber quem é o prefeito que recebeu, porque ele cometeu um crime. Sim. E quem comete crime tem que fazer o quê? Tem que pagar pelo crime. Isso aí é de praxe, não existe. Sim. Rapaz, nosso tempo está acabando, a gente tem 30 segundos ainda. Eu queria agradecer a vocês dois por estarem aqui atualizando essa situação. Daqui a 45 dias, quando houver o encerramento desse primeiro prazo, se vocês quiserem retornar, eu agradeço, para a gente atualizar de novo o que deu, o que conseguiram, né? É muito importante, a gente tem que ficar ciente disso, né? Afinal de contas, hoje ainda, final de semana, desde quarta, quinta passada, eu venho recebendo reclamação de falta de água suja, enfim. Quer dizer, sim, bastante reclamação. A empresa continua fazendo o que ela mais sabe, né? Sim. Prestar um desse serviço. Gente, obrigado a vocês dois, então, tá? Obrigado pelo convite, Alex. Obrigado, Alex. Obrigado a todos. Eu agradeço. Obrigado a todos a vocês que acompanharam. Na quinta-feira à noite, o Bate-Papo Online volta às 7 da noite com o secretário de Saúde aqui de Penha, o Nestor Felipe da Luz, tá certo? Um grande abraço, até lá então. Tchau, tchau.